Você vai ouvir da boca do Jorge Jesus o sonho em trabalhar no Vasco. As informações dão conta de que o Pedrinho abriu negociação para trazer Renato Gaúcho. O leão tá solto. O Fluminense soltou o leão, cavou a própria cova. Você vai entender. Só quero o seu like. Fundamental para o canal, deixar o seu like, você sabe o quanto é importante para mim, completamente de graça, se acompanha os vídeos, deixa aí o seu like, eu vou rodar a vinheta e na volta, é hora do Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Vou retribuir. Vem agora para o meu grupo exclusivo. Você não paga rigorosamente nada. O que tem no grupo, Baran? Eu reuni especialistas que mandam diariamente para você, de graça, as melhores oportunidades do mercado. Todo dia tem green. Todo dia tem gente colocando um cacau no bolso. De graça, você não paga nada. Tô deixando o link no primeiro comentário fixo. Só ir lá. Primeiro comentário fixo, clica, já entra no grupo. O resto é por conta da minha equipe. Aproveite essa oportunidade de graça no primeiro comentário fixo. Beleza? Bom, vamos lá. Durante o programa A Hora do Vasco, Lineker Biondi trouxe um ponto interessante sobre o Vasco sem o Fernando Diniz para jogar diante do Fluminense no próximo domingo. Mandar um recado pra você. Recado, tá? Um recado pra você. Você que é tricolor, seja influenciador, jornalista, youtuber, TikTok, o raio que o parta. Olha só, vou mandar um recadinho pros senhores tricolores. E grava bem o que eu tô falando aqui no dia 23 de fevereiro de 2026. Grava aqui. Primeira coisa. Vocês cavaram a própria cova. Vocês ajudaram na demissão do Diniz. E sabe o que isso significa? Surra em vocês no segundo jogo da semifinal. Surra, porque se o Diniz tivesse, a gente perderia sim. Agora, meu irmão, vocês abriram o cadeado. O leão fugiu, irmão. Prepara, vocês serão devorados na arquibancada do Maracanã e dentro de campo. Vocês cavaram a própria cova. Agora, aguenta. Recado pra vocês tricolores aí, tá? Recadinho pros senhores, seus fregueses. Agora a gente vai engolir vocês. Dentro de campo e fora de campo, como sempre foi na história. Nada mudou. Vocês terão a vida de vocês arruinadas de novo. De novo. Então se prepara, tricolores. Vocês terão aquilo que vocês sempre tiveram. Obrigado por abrir o cadeado da prisão que o Vasco estava. Pode comemorar, tá? A gente também tá comemorando. Esse 1-0 aí? Ó, se preparem. Talvez o Lineker tenha razão, hein? Vasco sem o Fernando Diniz tem uma chance maior de vencer o Fluminense. Até lá, será que já teremos um treinador? É o assunto que a gente vai falar a partir de agora, mas antes a dica para que você tenha uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Lembrando que aí vem uma Copa do Mundo, você pode ter uma casa durante o Mundial. Link está aqui na descrição. Gente, antes da gente falar do Renato Gaúcho, preste atenção no que disse JJ, o ex-técnico do Flamengo, quando ele ainda era treinador do Sporting. Ouça aí. Não tenho preferência em treinar nenhuma equipa no Brasil. Claro que há uma equipa no Brasil que todos os portugueses têm um sentimento. Todo português tem um sentimento por uma equipa brasileira, que é Vasco da Gama. Não é?
que tem alguma coisa a ver com a nossa cultura, Portugal-Brasil, que é a nossa história, não é? Sonho é para ser realizado. Esse, ele ainda não realizou. Seria um barato, por vários aspectos, o Vasco contratar o Jorge Jesus. Primeiro, grande treinador, conhece o futebol brasileiro, né? Não tem problema nenhum em se ambientar, enfim, já provou que é um baita treinador. Vai mexer com a torcida adversária, vai mexer com o sentimento do rubro-negro. Isso é bacana e o Vasco precisa disso. Imagina, o sonho de muitos rubro-negros é ter o JJ de volta na Gávea. E ele vai parar onde? No Vasco, em São Januário. Seria fantástico o Vasco contratar o JJ sob vários aspectos. Vasco não tem dinheiro. Torcedor, abriu-se um valor grande na folha salarial do Vasco, hein? Pelo menos 2,5 milhões, no mínimo, com as liberações do Coutinho e do Fernando Diniz. No mínimo 2,5 milhões o Vasco tem para contratar um baita treinador. A minha dúvida é, vale a pena gastar essa grana com um técnico? O problema do Vasco é técnico? É apenas um treinador? Se for, vale a pena. Sobre Renato Gaúcho. Hoje se comenta que o Pedrinho abriu as negociações com representantes do Renato Gaúcho para contratá-lo. Seria um valor a ser oferecido maior do que o Vasco ofereceu no início do ano. Gente, eu acho que o detalhe que envolve o Renato é... Por que ele agora aceitaria? Não estou falando de dinheiro, ok? No início do ano, quando ele recusou o Vasco, ele tinha ano passado, né? Ele tinha uma pré-temporada, ele tinha uma janela, ele tinha o Coutinho, ele tinha o Ryan, ele tinha o Verratti, ele tinha um Vasco melhor, ele tinha período para pré-temporada e uma janela aberta para o Vasco contratar. O Vasco atual não é melhor do que aquele Vasco que ele pegaria com tempo para treinar e para escolher jogador para convocar, para contratar, melhor dizendo. Então, acho difícil, né, o Renato Gaúcho aceitar agora. De qualquer maneira, é um desafio, está sem trabalhar, seria uma outra oportunidade dele voltar para o Vasco da Gama. Tomara que aconteça, porque o Renato também é um baita treinador. A minha preferência seria pelo JJ. Também tem a informação de que o Vasco poderia contratar o técnico do Mirassol. Acho uma boa. Treinador um pouco mais barato, conseguiu fazer do time do Mirassol uma equipe competitiva. O Vasco tecnicamente é melhor do que o Mirassol, é melhor que o Mirassol. E ele conseguiu fazer com que o Mirassol jogue. Tem a pressão de um time grande? Tem. Óbvio que tem. Diferente do Mirassol? Claro que é. Mas seria para ele um pulo gigantesco na carreira e uma boa saída para o Vasco. Bruno Lazzaroni permanece, por enquanto, no comando. Também não entendi, porque nas vezes anteriores era o Felipe Loureiro quem substituía o técnico de maneira interina. E agora, de repente, é o Bruno Lazzaroni. Não que eu prefira um ou outro, mas é um questionamento que eu faço ao presidente Pedrinho, apenas para explicar o porquê que dessa vez não foi o Felipe e foi sim o Bruno Lazzaroni. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.